Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Aqui professor Odoni, aqui nossa segunda aula de matemática básica. E hoje nós vamos ver a multiplicação. Assunto importante para o Enem, para os vestibulares, para a faculdade, para o colégio e para a vida. Mas multiplicação tem alguma coisa a ver com a aula anterior, professor? Tudo a ver. Nós vamos falar de adição de números que são iguais. Como assim, professor? Eu vou adicionar 2 mais 2 mais 2 mais 2, né? Vou adicionar o número 2 várias vezes, e esse várias vezes é que é importante para nós. Por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, 6 somado com 6, somado com 6, ou seja, 6 mais 6 mais 6. Ou seja, quantas vezes eu estou somando o número 6 aí? 3 vezes? 3 vezes o número 6. 3 vezes o 6. E aí eu já estou com uma nova operação, ou seja, a multiplicação. Ou seja, eu estou com 3 vezes o número 6. 3 multiplicado por 6. 3 multiplicado por 6, que é 18, que na verdade é 6 somado com 6, somado com 6. 6 mais 6, 12, mais 6, 18. Pegaram a ideia? Essa é a ideia. Vamos fazer mais um exemplo, ó. Aqui, ó, 12 somado com 12, somado com 12, somado com 12. 12 mais 12 mais 12 mais 12. Então, nós temos aí 4 vezes o número 12. Concordam comigo? E isso já vai ser uma multiplicação. Ou seja, 4 vezes o 12. E 4 vezes o 12 dá 48. Se tu pegar 12, somar com 12, mais 12 e mais 12, vai dar exatamente 48. Mas veja que agora surge esta nova operação que a gente vai chamar de multiplicação. Professor, eu estou entendendo a história aí. Professor, e dá para fazer isso com números decimais também? Sim, dá para fazer com números decimais. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. 5,5 somado com 5,5, somado com 5,5, somado com 5,5, somado com 5,5 e somado com 5,5. Quantas vezes eu repeti o 5,5 aí? Repetiu 6 vezes, professor. 6 vezes o 5,5. Então, eu tenho agora uma multiplicação de 6 vezes 5,5. Pegaram a ideia? E 6 vezes 5,5 dá quanto? 33. 33 é o resultado. Se tu pegar e somar 5,5 mais 5,5 mais 5,5 mais 5,5 mais 5,5 mais 5,5, vai ter o 33. Professor, então, na realidade, a multiplicação é como se fosse uma adição de números iguais. Perfeito. Esta é a ideia. Bom, existe uma coisa chamada tabuada, professor. Como é que é essa história da tabuada aí? Pois é o que a gente vai dar uma olhadinha agora, porque tabuada vai ser muito importante para a matemática. A tabuada é um dos principais aspectos do estudo da matemática, é extremamente importante. O que é a tabuada? A tabuada é um conjunto de tabelas de multiplicações. Mas a gente já viu agora há pouco que a multiplicação nada mais é do que a adição de números iguais. Então, quando eu falo para vocês assim, olha, eu vou falar da tabuada do 5. A tabuada do 5, porque o 5 é o número que vai ser repetido nas adições. A tabuada do 6, é o 6 que vai ser repetido nas adições. Bom, eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou mostrar a tabuada do 3 e como funciona ela em termos de adição e depois a tabuada realmente da multiplicação aí. Então, olha só, 3, aí vou repetir mais de uma vez o 3, né? Vou pegar 3 mais 3, aí vou repetir 3 vezes o 3, 4 vezes o 3, 5 vezes o 3, 6 vezes o 3, 7 vezes o 3, 8 vezes o 3, 9 vezes o 3 e 10 vezes o 3, tá? Então, até 10 tá bom, né? Então, tá bom. Como a gente vai escrever essas adições em termos de multiplicação? Vamos lá? Olha só. O que seria o 3 em termos de multiplicação? Seria uma vez o número 3. Não, isso é 3. Uma vez o número 3 dá 3. Agora, 3 mais 3 seria o quê? Duas vezes o número 3, que dá 6. 3 vezes o número 3. Olha lá, ó, 3 vezes o número 3. Eu repeti 3 vezes o número 3, é ou não é? Então, 3 vezes 3, que dá 9. 4 vezes o número 3. Então, 4 vezes 3, 12. Depois eu repeti 5 vezes o número 3, 15. 6 vezes o número 3, 18. 7 vezes o número 3, 21.
8 vezes o número 3, 24. 9 vezes o número 3, 27. E 10 vezes o número 3, que dá 30. Perceberam? Isso que apareceu por último, onde aparecem as multiplicações ali, aquilo é o que a gente chama de tabuada, aquilo que eu estou circulando ali, tá? Em azulzinho ali, isso seria a tabuada do 3. Entenderam a ideia? Então, primeiramente as adições de um mesmo número, de números iguais, depois surgem as multiplicações. Então, é muito importante saber a tabuada. Tá? Para os estudos de vocês, a tabuada ela é fundamental. Nem que no início você colhe um pouquinho para fazer os cálculos da tabuada, mas depois essa tabuada tem que ter de memória. Tá certo? Agora vamos ver um pouquinho a regra dos sinais no processo de multiplicação. Tá bom? Vamos lá? Olha só, gente, a gente tem números negativos e números positivos, né? E esses números eles podem se multiplicar, um número positivo com um negativo, um número positivo com positivo, um negativo com negativo. E é muito importante que a gente entenda que existe uma regra para os sinais na multiplicação. Olha só, se os dois números são positivos, o resultado é positivo. Se os dois números são negativos, o resultado é negativo. Agora, se um dos dois números é negativo e o outro é positivo, então o resultado ele é negativo. Vamos recapitular? Positivo com positivo, resultado positivo. Negativo com negativo, resultado positivo. Cuidado, negativo com negativo, resultado positivo. Agora, negativo com positivo, resultado negativo. Positivo com negativo, resultado negativo. Então, quando um dos dois é negativo, aí o resultado é negativo. Vamos pegar um exemplo aí, ó, 8 vezes 6. 8 vezes 6. 6 vezes 8, 48. Vamos botar o resultado ali, né? 48. Muito bem. Agora, olha só. Segundo exemplo. Menos 8 vezes menos 6. Ó, os dois têm sinal negativo. Se os sinais são iguais, o resultado vai ser exatamente o mesmo. 6 vezes 8, 48. Pela regra dos sinais, o sinal vai ser positivo. Então, vai ser mais 48 o resultado. Agora, olha só o último exemplo aí. Menos 8 vezes 6. Só um dos dois é negativo. Então, 6 vezes 8 continua sendo 48, só que eu vou ter que colocar o sinalzinho negativo na frente, porque um dos dois é negativo. Então, negativo com positivo, prevalece o negativo. Pegaram a ideia? Agora, eu queria só mostrar para vocês aqui uma coisa interessante, a maneira de representar a multiplicação, que pode ser um pontinho, às vezes aparece embaixo, às vezes aparece no meio, né? Mas é um pontinho. Pode ser um sinalzinho de vezes ali, ó, no segundo apareceu um xizinho, né? E no terceiro, veja que não aparece nada. Não aparece nada, a gente supõe-se que tem um pontinho ali entre os parênteses. Então, se aparecer parênteses, parênteses, a gente vai supor o pontinho e vai imaginar que isso é uma multiplicação. Vamos fazer alguns exemplos para a gente poder entender melhor a multiplicação? Vamos lá, então? Vamos fazer alguns cálculos de multiplicação de números para poder entender o processo multiplicativo. E vamos começar por este cálculozinho aqui. 105 vezes 82. Ou seja, é como se eu estivesse somando 105 vezes o número 82 ou somando 82 vezes o número 105. Uma verdadeira loucura. É melhor fazer por multiplicação mesmo, é ou não é? Então, como a gente monta isso aí? Primeira coisa que a gente tem que entender é que eu tenho dois números inteiros e eu vou ter que colocar vírgula embaixo de vírgula. Ou seja, 105,82, para ter alinhadas a unidade, a dezena, a centena e assim por diante. Então, aí eu tenho a multiplicação. Montado esse sistema, eu vou fazer a multiplicação do 2 vezes o 105, que seria assim, ó, 2 vezes o 5 dá 10. Como o 1 pertence à dezena, eu vou colocar lá em cima, que vai ser somado ao resultado do 2 vezes 0. 2 vezes 0 dá 0, somado com 1 dá 1. E depois, para finalizar, 2 vezes 1. 2 vezes 1 dá quanto? Dá 2. Então, deu 210. Bom, isto é usando a unidade, certo? Usei a unidade, que é o 2. Então, multipliquei por 2. Bom, quando eu vou fazer a segunda multiplicação, que é 8 vezes 105, eu já não vou trabalhar mais com a unidade, trabalhar com a dezena, não é verdade? Então, embaixo da unidade aqui, eu coloco um 0. E aí, depois, eu começo a multiplicação. Ó,
8 vezes 5, 5 vezes 8, 8 vezes 5 dá 40. Então, agora no lugar do 1zinho lá, ó, eu vou colocar, deixa eu apagar aqui, tá? Eu vou colocar um 4, certo? Então, 8 vezes 0 dá 0, mais 4 dá 4. Então, desce o 4 lá para o resultado. E 8 vezes 1 dá o próprio 8. E aí sim, o resultado dessa multiplicação 82 vezes 105 seria a soma desses dois resultados aí, respeitando essas regras, né? 0 mais 0 dá 0, 1 mais 0 dá 1, 4 mais 2 dá 6 e aqui 8 mais 0 que dá 8. Então dá 8.610 e esse é o resultado dessa multiplicação, 8.610. Agora veja bem, a gente pode tanto multiplicar números inteiros quanto multiplicar números fracionários. Vamos fazer um cálculo que envolve multiplicação de números fracionários? Vamos lá, então. Olha só, pessoal, neste caso, nós temos a multiplicação de dois números decimais. 10,5 multiplicado por 8,2. Mas como a gente faz isso, professor? Bom, a gente faz da seguinte maneira. Primeira coisa, transforma esses dois números em números inteiros, para facilitar o nosso cálculo. Tá? Então, 10,5 e 8,2. Veja que se eu andar nos dois números apenas uma casa, e o que anda num número tem que andar no outro número também, viu, gente? Não pode andar duas casas num número e no outro número andar uma casa só a vírgula. Se a vírgula andou uma casa em um número, anda uma casa no outro número. Nesse caso, como eu tenho só uma casa depois da vírgula, né? Então, que é o 5 e depois o 2, né? 10,5 e 8,2. Então, eu vou andar uma casa para a direita com a minha vírgula, tá? Então, olha lá, ó, ando uma casa para a direita com a minha vírgula e eu vou obter 105 e 82. E aí eu posso fazer o cálculo com números inteiros, ó. Pego 105 e multiplico por 82, certo? Então, vai ser 2 vezes 105, ó, 2 vezes 5, 10, aí foi 1 lá, né? 2 vezes 0 dá 0, somado com 1 que foi, vai dar 1, e 2 vezes 1 dá 2. Então, deu 210 aí, 2 vezes 105. Tá? Agora, muito cuidado, né? Eu já multipliquei a unidade. Quando eu vou multiplicar a dezena, lembra que eu tenho que colocar um zero aí na casa das unidades, certo? Então, agora sim eu vou fazer o cálculo. Ó. 8 vezes 5 dá 40, vai um 4 no lugar daquele 1 lá, vou apagar aquele 1, que aquele 1 é só de apoio, né? Tá? É 4. 8 vezes 0 dá 0, 0 mais 4 dá 4, e 8 vezes 1 dá 8. Então, aí nós temos uma adição de 210 a 8.400. 0 mais 0 dá 0, 1 mais 0 dá 1, 4 mais 2 dá 6, e 8 mais 0, né? Porque tem um 0 aqui em cima, né? 8 mais 0 dá 8. Beleza, 8.610. Professor, essa é a resposta? Não, ainda não. Muito cuidado. O que a gente tem que fazer? Olha quantas casas depois da vírgula nós temos em cada um dos números decimais aí, ó. Nós temos no 10,5 uma casa depois da vírgula e no 8,2 uma casa depois da vírgula. Quando eu somo, eu tenho duas casas depois da vírgula. Então, o meu resultado, nós vamos ter que caminhar com a vírgula da direita para a esquerda duas casas. Então, o meu resultado vai ser 86,10, ou seja, 86,10. Andando, então, duas casas do 8.610, ó, da direita para a esquerda. Tá bom? Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai trabalhar as propriedades da multiplicação. Essas propriedades são bem importantes e a gente tem que dominá-las. Tá certo? Vamos às propriedades, então? O que a gente vai fazer agora é olhar as propriedades da multiplicação, começando com algumas propriedades que envolvem algumas multiplicações específicas. Algumas até já usamos agora há pouco, como, por exemplo, o elemento neutro. Ou seja, qualquer número multiplicado por zero vai dar o próprio zero. Ou seja, se eu pegar o número 5, por exemplo, ó, o 5, e multiplicar por zero, vai ser igual a zero. 5 vezes o zero dá zero. É 0 mais 0 mais 0 mais 0, 5 vezes. Então, dá zero. Agora, olha só. Elemento neutro. O elemento neutro é o 1. Qualquer número multiplicado por 1 dá ele mesmo. Então, 5 multiplicado por 1 dá o próprio 5.
Agora, para a obtenção do oposto, do número oposto, eu tenho que multiplicar por menos 1. Então, olha só, 5 vezes menos 1 vai dar igual a menos 5. Um pouquinho de cuidado aqui, né? Porque se eu pegar menos 5 e multiplicar por menos 1, vai dar 5. Prof, eu sempre vou obter o oposto. Então, quando tu multiplica por menos 1, tu obtém o número oposto, tá certo? Agora, o que acontece se eu pegar e multiplicar um número pelo seu inverso? Multiplicar pelo inverso é 1 sobre o número. Então, eu vou obter sempre o número 1. Por exemplo, 5 vezes 1 quinto. 5 vezes 1 quinto vai dar 1. Então, o número multiplicado pelo seu inverso vai dar sempre 1. Então, aí nós olhamos 4 propriedades da multiplicação com relação a algumas específicas multiplicações. Agora, vamos dar uma olhada em mais algumas propriedades, tá bom? Bom, essas propriedades que nós vamos ver agora são muito importantes para a multiplicação, começando pela propriedade comutativa, ou seja, a ordem dos fatores não altera o produto. Como assim, professor? A vezes B é igual a B vezes A. Como assim? Vamos pegar um exemplo. Se eu tenho 5 vezes 3, 5 vezes 3 dá 15. E se eu tiver 3 vezes 5? 3 vezes 5 dá 15. Professor, o resultado é o mesmo. Por quê? Porque se eu pegar 5 vezes 3, isso é igual a 3 vezes 5, propriedade comutativa. A ordem dos fatores não altera o produto. Essa é muito importante. Existe também a associativa, que é aquela que a gente muda a posição do parênteses. Ela também não altera o resultado. Olha só, vamos pegar um exemplo aqui. 5 vezes 3, entre parênteses, vezes 2. Vamos ver o que dá isso aí. Lembra que eu faço primeiro parênteses, né? 3 vezes 5, 15. Vai dar 15 vezes 2. 15 vezes 2 dá quanto? 30. Muito bem. Agora eu vou mudar a posição do parênteses, né? 5 que multiplica 3 vezes 2. 3 vezes 2 eu faço parênteses primeiro. 3 vezes 2 é 6, né? Então vai ser 5 vezes 6. E 5 vezes 6 dá quanto? 30. Vamos dizer, o resultado deu o mesmo, professor. Propriedade associativa. Na realidade, porque 5 vezes 3, entre parênteses, multiplicado por 2, é igual a 5 vezes, entre parênteses, 3 vezes 2. Propriedade associativa. Agora, essa propriedade que eu vou falar agora, ela é muito importante, que é a distributiva. Olha só, nesse caso, eu tenho um número que multiplica uma adição. Olha só, que interessante. Nesse caso, a gente usa muito aqui uma regra, a gente chama de regra do chuveirinho. O número que é multiplicador ali, ele vai multiplicar os números que estão sendo somados, vai distribuir. Né? Por isso que é chamado de distributiva. Vamos pegar um exemplo para a gente entender isso aí. Né? Olha só, se eu tiver 5 que multiplica 3 mais 2, isso vai dar quanto? Lembra, eu faço primeiro parênteses, né? 3 mais 2 dá quanto? Dá 5. Vai dar 5 vezes 5. 5 vezes 5 vai dar 25. Correto? Agora, se eu fizer isso de outra maneira, olha só. Fizer 5 vezes 3, somado com 5 vezes 2. Quanto dá 5 vezes 3? 3 vezes 5, 15. Mais 2 vezes 5, 10. Então, quando eu somo 15 mais 10 dá quanto? 25. Vocês vão dizer, professor, foi o mesmo resultado. Exato, na realidade o que eu apliquei aí foi a regra do chuveirinho. Tá? Por quê? Porque 5 vezes 3 mais 2 é igual, vamos fazer o chuveirinho aí? Tá? 5 vezes 3, vamos botar lá 5 vezes 3, mais, vamos continuar nosso chuveirinho lá, 5 vezes o 2. Então, o sinalzinho de adição, ele parou no meio ali, tá? E agora eu vou ter 5 vezes 2. Tá? Isso é a verdade. Então, propriedade distributiva. Espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje, onde a gente falou de multiplicação, e ela é muito importante para a nossa aula que vem, que vai ser a aula que vai falar da divisão. Tá bom? Um grande abraço. Não está inscrito no canal ainda? Mas se inscreva agora, ative o sininho, dá um like, faça um comentário, tá bom? Que é muito bem-vindo nesse canal. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, tá bom? Até lá.